Bem-vindos a canal Alimentando-se. Hoje, pessoal, eu vou falar do ouriço mais rápido do mundo, que não vai enfrentar somente um, mas dois Robotniks. Curiosos? Então deixe seu like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal. Então, pessoal, muito obrigado mesmo a todo mundo que vem ajudando no canal, deixando o like, se inscrevendo no canal. E também, pessoal, não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. E agora vamos lá falar do filme Sonic 3. Atenção, esse vídeo pode conter spoilers, então caso não tenha assistido o filme, sugiro que feche o vídeo e assista o filme, e depois volte e deixe suas impressões nos comentários. Antigamente, as pessoas falavam que filmes relacionados a games eram ruins, e ao contrário também, né? Games relacionados a filmes eram ruins. Só que recentemente, né, a gente tá tendo algumas adaptações dos games nas telonas até que decentes, né? E o Sonic é uma delas. Para nossa felicidade, os dois últimos filmes do Sonic, antes desse, foram bons, foram realmente obras bastante aceitáveis e boas, né? E isso daí é muito bom para a indústria, já que quase ninguém assim acreditava que se pudesse fazer um filme bom relacionado a games. E o Sonic trouxe realmente esse outro patamar os filmes relacionados a jogos. Isso é muito bom, né? Porque o consumidor só tem a ganhar com essas boas adaptações nas telonas. O filme estreou em 25 de dezembro de 2024, tendo como produtora a SEGA e distribuição da Paramount Pictures. E tem direção de Jeff Forer. No filme, a gente tem um elenco bastante recheado, tendo alguns nomes bem curiosos e uma dupla meio que incomum da gente ver em produções cinematográficas trabalhando junto, que no caso é o Keanu Reeves, que empresta sua voz por Shadow, e Jim Carrey, que faz os dois Robotniks, mas isso eu vou comentar lá na parte do enredo, tá bom? A gente também tem Christian Hitler, Ben Schwartz, que interpreta a voz do Sonic. Também temos a Sofia Pernas, James Madden. Também temos a Alila Browning. Também temos o Lee Majdup, que é uma espécie de ajudante, né, do Dr. Robotnik. Agora eu vou falar sobre o enredo do filme. Então, lembrando que esse vídeo tem spoiler. Então, se você ainda não assistiu ao filme, acho bom você fechar o vídeo, assistir ao filme e depois você retornar aqui e comentar aqui embaixo as suas impressões sobre o filme, se você achou bom, se você achou ruim, tá bom, pessoal? Então, quem não assistiu ainda o filme, vá assistir e depois você retorne e deixe suas impressões nos comentários. Beleza? Então vamos seguir em frente. O filme já começa mostrando o Shadow ali preso numa espécie de cápsula, onde ele é observado por dois cientistas numa espécie de base militar cercada por soldados. E em um determinado momento tem uma espécie de hacker que entra ali no sistema de defesa da base e consegue libertar o Shadow, que faz a maior confusão ali, né? Bate em todos os guardas que chegam ali para poder tentar impedir ele, destrói toda a base, e nisso ele vai para a cidade, aonde ele causa mais confusão ainda, né? Destruindo tudo que ele vê pela frente. E ao mesmo tempo, o Sonic tá disputando uma espécie de corrida com o Tails e também o Knuckles, para ver quem é o mais rápido ali. E no final o Sonic acaba perdendo, né? Só que ele foi enganado porque o Tom, né, que é o humano ali que ainda cuida, né, do Sonic ali, que vive com o Sonic, ele prepara uma festa surpresa para ele de aniversário da vinda dele para a Terra. E nisso, né, o Tom e o Sonic vão até uma espécie de caverna ali, uma espécie de toca onde o Sonic vivia, né, antes de encontrar o Tom. A corrida tem uma série de lembranças do passado, da infância dele, mostra desenho que ele fez ali quando ele chegou na Terra. É um momento bem assim nostálgico pro Sonic. Depois disso aparece um helicóptero daquela empresa que era dona daquela base e estava fazendo experimentos com o Shadow, e convoca praticamente o Sonic, o Knuckles e o Tails para poder resolver ali o problema que está acontecendo em Tóquio. Inclusive é uma cena bem engraçada porque o Sonic olha, né, pra toda aquela devastação e fala: quem será que provocou isso?
deve ser o Godzilla ou a Hello Kitty. Um momento bem engraçado do filme. E nisso eles descem, né? Ali na cidade, vê toda aquela destruição e logo dão de cara com o Shadow. O Shadow olha pra eles e, sabe, praticamente rebaixa eles, né? Sabe assim, esse grupinho aí, colorido, que vai tentar me impedir, né? Aí nisso o Knuckles ficou irritado e já parte lá pra pancadaria com o Shadow, né? Só que o Shadow dá uma peia no Knuckles. E nisso também ele dá uma peia no Tails e também no Sonic, que não tem a mínima chance o Shadow, porque ele tem uns teletransportes ali que é muito operativo, né? Muito operativo mesmo. E nisso ele dá um coro histórico na equipe Sonic, como é chamada. Aí, né, depois do Shadow dar uma peia histórica no Knuckles, no Sonic e no Tails, ele pega essa motoca e sai em disparada aí pra cidade. Inclusive é uma cena que me lembra muito, é uma cena do Missão Impossível 2, justamente do Keanu Reeves, né, que dubla, né, empresta sua voz pro Shadow. Então uma cena muito parecida. E nisso, né, o Sonic vai atrás do Shadow, né, sai correndo disparada, usando a sua velocidade, alcança o Shadow. Só que o Shadow, numa cena que, pra mim, não tem muito sentido, pega uma espécie de arma ali e começa a atirar no Sonic, né? Tipo assim, o Shadow todo poderoso, solta raio e tudo mais, e precisa de uma arma pra poder derrotar o Sonic. É meio sem sentido essa cena, mas assim, continuando. Aí nisso, né, os dois chegam até uma espécie de topo de um prédio ali, e os dois trocam um soco ultra mega poderoso a la Dragon Ball Z, que cria uma onda de energia que deixa toda a cidade às escuras. E depois disso o Sonic acorda e percebe que está algemado ali. E o Tails aparece para poder ajudar ele e libertar o Sonic. E depois, né, os três, meio que cabisbaixo por conta de ter levado uma peia ali do Shadow, vão até uma espécie de café ou restaurante cosplay, onde tem uns bichinhos ali que eu me lembro desses bichinhos de alguma coisa, sabe? Aqueles bichinhos lá japonês, né, que é todo fofinho, todo posso dizer assim, animalizado, assim. E eles estão ali, né, de boa ali, até que aparece uma espécie de comandante deles ali, né, um senhorzinho ali, todo fardado, e conta quem é o inimigo deles, que é o Shadow, né. Conta que ele é uma espécie de alienígena que cai, né, através de um meteoro na Terra, e nisso os cientistas daquela empresa que contratou o Sonic pegam e prendem ele. E percebe que ele tem uma grande força, uma grande energia que eles podem utilizar em favor deles. Só que nisso, né, ele conta que o Shadow começa a criar uma espécie de rancor, ódio pela humanidade, por conta que isso havia trancado e usado como um experimento de laboratório. Eles acabam sendo atacados com umas espécies de drones. Só que aí aparece um sujeito misterioso, utilizando ali uma espécie de capacete que dificulta a sua identificação e destrói praticamente os drones. Só que aí os drones acabou acertando aquele senhorzinho e o Sonic chega ali, tenta resgatar ele, mas só que já é tarde demais, né? E nisso ele entrega uma espécie de chave pro Sonic, dizendo que essa chave ativaria a maior arma criada pela humanidade. E o ser misterioso acaba se revelando um ajudante do Robotnik, que para o Sonic que precisa de ajuda para poder deter o Shadow. E nisso o Sonic e sua turma entram numa espécie de caranguejo gigantesco, a qual encontram o Robotnik ali sentado vendo novela mexicana. Inclusive a cena é bem curiosa porque brinca pelo fato do Robotnik estar gordo, né? Inclusive ele tá ali batendo na barriga dele. É bem engraçado essa cena. Só que é justamente uma parte bem irônica, porque muita gente dizia que o Jim Carrey não tinha nada a ver com o personagem em si, porque o personagem nos games ele é gordo, né? Ele é forte, e o Jim Carrey ele é magro. E aí tem essa brincadeira, né, dos diretores falando que o Jim Carrey aí no caso seria uma espécie de Robotnik gordo agora, sendo mais semelhante com o personagem do jogo. E nisso, né, o Robotnik pega, olha e toma um susto inicialmente, vendo o Sonic e sua turma ali na sua base. Inclusive ele fica irritado um pouco ali com o seu ajudante. Mas depois, né, ele percebendo a situação, ele aceita ali ajudar o Sonic
com uma condição de ele pegar uma espécie de espinho do Sonic, que dá um efeito ali estranho. Sabe o que acontece ali? Que ele pega e coloca esse espinho na boca e toma um choque. Acho que aqui, aqui tem um efeito meio que viciante pro Robotnik. Outra cena também engraçada é que o Robotnik, como tá gordo, os trajes dele não tá mais ali cabendo, né, no seu corpo. Então ele precisa de mais pano. Então ele pega ali a roupa do ajudante dele, rasga e diz: pronto, tá aqui o pano pra você fazer maior o meu traje. E nisso, né, eles vão ali numa espécie de base abandonada daquela empresa a qual tá fazendo o experimento com o Shadow. E nisso ele tenta investigar o que tá acontecendo, né? Chegando lá, eles pensam que tá tudo destruído, tá uma devastação. Só que aos poucos eles vão começando a descobrir um pouco mais do passado do Shadow. Inclusive que ele tinha um afeto por uma garotinha. Só que aí, de acordo com como eles vão avançando na base, o Shadow aparece para cada um, né? Porque eles se dividiram em 3 grupos. E nisso, o Shadow vai praticamente nocauteando um por um. Só que aí vem uma parte bem curiosa, inclusive no trailer que eu fiz o react aqui no canal. Eu pensei que seria uma espécie de irmão do Robotnik, mas acaba se revelando o avô do Robotnik, que olha, né, pro seu neto. Inclusive são 2 personagens interpretados pelo Jim Carrey. Inclusive é bem curioso porque ele brinca com a situação, porque vai falar bem assim: ó, a gente se parece 2 personagens interpretados por um ator só, de tão igual que a gente é. E é bem engraçado porque eles brincam com esse fato. Inclusive o Jim Carrey até falou numa entrevista que ele estava feliz, né, em interpretar, né, 2 personagens, só que ele percebe que ele vai interpretar 2 personagens ganhando o mesmo salário. E o avô do Robotnik está por trás da libertação do Shadow. E eles 2 estão em busca de vingança. Mas vingança do quê? E agora a gente vai ter que entrar num spoiler bem pesado, tá bom? Que é o seguinte: o avô do Robotnik tinha uma neta. E essa neta criou um afeto pelo Shadow, né? Eles acabam ficando amigos. Inclusive era um único momento em que o Shadow realmente tinha uma certa liberdade, tinha um certo diálogo com uma pessoa que não queria só ficar fazendo experiências com ele. E nisso, né, eles têm uma amizade forte, brinco ali na base. É um momento de descontração do Shadow. Só que em determinado momento, quando o avô do Robotnik tenta fugir, né, da base, levando a sua neta e também o Shadow, tem uns guardas, né, que atiram numa espécie de cápsula ali que explode. E nisso, né, na explosão acaba infelizmente vindo a aparecer, né, a Maria, que é a neta do Robotnik. E nisso o Shadow e também o avô do Robotnik acabam se revoltando e criando esse ódio aí para a humanidade. O Sonic, o Tails e também o Knuckles acabam sendo aprisionados ali pelo Shadow, que joga uma espécie de, sei lá, uma bola assim, que cria um buraco negro que começa a sugar tudo naquele local. E o Robotnik acaba se juntando a seu avô num plano maléfico de conseguir 2 chaves. No caso, eles adquiriram uma que dava com o Sonic e precisariam de outra para poder acionar essa arma ultra mega poderosa, a qual o avô do Robotnik criou em si, né? Ele elaborou o plano e entregou aí para essa empresa que fez esses experimentos com o Shadow para poder construir essa arma poderosa. Aí o Sonic e a sua turma conseguem se libertar das correntes e assim conseguem fugir a tempo antes que o buraco negro os sugasse. E nisso eles vão lá para casa do Tom para poder elaborar um plano para poder conseguir a última chave antes do Robotnik. E nisso, né, é engraçado porque o Tails mostra ali pro Sonic e pro Knuckles que a base é ultra mega protegida por vários aparelhos tecnológicos, né, de defesa. E o Sonic fala bem assim: ah, eu vou conseguir, eu vou usar a minha velocidade, vou invadir a base, vou conseguir a chave de boa antes do Robotnik. Só que aí é engraçado porque mostra as projeções do que aconteceria. E o Tails fala que a base tem uma espécie de barreira
que quem toca nessa barreira praticamente evapora. E mostra a projeção disso, né? O Sonic indo correndo, tocando essa barreira e praticamente só sobrando o tênis do Sonic, né? Então o plano ficou da seguinte forma. O Tom e a sua namorada iriam se infiltrar dentro da base e iriam colocar uma espécie de pendrive no computador central para poder assim desligar a barreira. Só que tem um problema, né, nessa história toda, porque o Robotnik também pensou da mesma forma. Então ele e o avô dele foram até a base e já tinham colocado um pendrive ali para poder fazer com que a barreira fosse desligada. E nisso, né, a gente percebe que eles chegaram primeiro do que a turma do Sonic. E já estão ali no cofre. Inclusive, né, quando eles chegam naquela sala do cofre, tem um monte de lasers ali que, se tocar, acontece a mesma coisa que acontece se tocasse na barreira. Praticamente a pessoa ia ser pulverizada, né? Então, depois disso, aparece uma cena bem, bem constrangedora, bem estranha, que é o Robotnik e o avô dele praticamente disputando ali quem iria chegar primeiro. Inclusive o Robotnik, né, ele é meio malandro, ele pega o avô dele e joga ali naquele monte de laser. Só que nada acontece com o avô dele, porque os trajes que estão vestindo ali protegem ele dos lasers. Então eles conseguem passar ali pelos lasers praticamente dançando, né? Mas é bem constrangedor, como falei anteriormente. E quando eles vão chegar ali, né, para poder pegar a chave, né, de acesso àquela arma ultra mega poderosa, o Sonic, percebendo isso, ele vai com tudo, né, ali ruma a barreira, mas quando ele vai perceber que ele não vai conseguir, aparece ali o Tails e consegue lançar ele ali em direção da base, né. Aí ele vai, né, usando sua velocidade, passando por todo mundo, até chegar onde está o Robotnik e também o seu avô. Só que quando ele vai chegar ali, na verdade com os dois, né, não, os três na verdade, né, tanto o Robotnik e seu avô como o Sonic iam pegar a chave, ligado uma espécie de sistema de defesa ali do cofre que muda a gravidade. No caso do avô do Robotnik e também do Robotnik, a gravidade é aumentada e eles vão pro chão, né, ficam grudados ali no chão. E o do caso do Sonic, ele praticamente fica flutuando ali no ar. E nisso aparece uma soldado, né, que desde o começo do filme aparece, né, inclusive foi ela que recrutou o Sonic e pega a chave, né, dizendo que eles caíram na armadilha dela. Aí, né, o Knuckles pega e se arremessa contra a base, né, quebrando uma espécie de vidro que tem ali e acessando a sala a qual tá o cofre, né. E nisso começa uma confusão, né, porque ele bate ali, quebra o vidro, e nisso o aparelho, né, a qual aquela soldada está, né, que manipula esse sistema de defesa, bate, né, o Knuckles bate nesse aparelho, e nisso, né, fica tudo doido, né, todo mundo acaba recebendo, né, essa gravidade alterada, ou aumentando a gravidade e todo mundo fica grudando ali no chão, ou o pessoal fica flutuando, né. E nisso, nessa confusão, né, a chave fica ali, a navios ali, fica ali bem do ladinho, e o Robotnik tenta chegar até ela, só que como ele tá grudado no chão, a forma que ele vai chegar até a chave que é engraçado, né, que imita o movimento de uma minhoca, e vai ali se movimentando que nem uma minhoca pelo chão, e a soldada também, que tá também grudada no chão, vai tentando se arrastar até chegar a chave. Só que aí, quando o Robotnik iria pegar a chave, aí o sistema praticamente desligado de defesa, né, e a soldada pega a chave e sai fora, né. Só que aí o Tom, ele tá usando uma espécie de disfarce de um capitão aí dessa empresa, e nisso ele consegue enganar essa soldada e pega a chave. E nisso, quando ele vai em direção do Sonic, aparece o Shadow e confronta ele. Aí o Shadow, não sabendo que é o Tom, ele pensa que é esse capitão, e como ele tem muito ódio de todo mundo dessa empresa, ele acaba dando uma surra no Tom, né, e acaba ferindo ele de forma bem grave. Aí o Sonic chega e vê o seu amigo gravemente ferido ali no chão, e nisso, né, ele fica com muito ódio ali do Shadow. E aí o Shadow pega a chave, né, ali e entrega lá pro Robotnik e pro avô dele. E nisso, né, o Sonic vai até o Knuckles e o Tails e fala o seguinte: olha, a gente precisa deter eles, e a única forma da gente conseguir deter eles
é utilizando a joia do poder. E nisso, né, o Tails também fica receoso e o Knuckles, ele agora é uma espécie de protetor dessa joia, né? Ele escondeu a joia em algum lugar bem escondido, entre aspas. E ele fala o seguinte, ó, a gente não pode utilizar a joia, porque é um poder muito grande, pode ser perigoso, pode ter efeitos colaterais. Só que o Sonic tá possesso, né, pelo ódio, e fala o seguinte, ó, você tem que me falar onde tá a joia, senão a gente vai ter problemas. E nisso, né, parece que os dois vão se tretar ali, vai rolar uma all-fight ali, mas no final das contas o Knuckles acaba cedendo e falando aonde estava as joias. Mas ele falou que o Sonic teria que derrotar um grande guerreiro para poder conseguir a joia, não seria fácil. E o grande guerreiro é um carinha ali que tá no topo de um prédio jogando rock de gelo com a pedra, né? E nisso o Sonic chega lá, praticamente pega a pedra de forma fácil e vai até o encontro do Shadow e dos dois Robotniks. Pois bem, mas tem uma questão aí, porque o Robotnik, ele pensa que o plano do seu avô é dominar o mundo. Só que o plano do avô do Robotnik é o seguinte, é justamente eliminar a humanidade. E isso o Robotnik não sabe. E essa nave, ela tem uma espécie de canhão. E esse canhão ele dispara uma energia. E essa energia vem do Shadow. Ele fica ali rodando ali entre a nave, cria ali uma energia ultra mega poderosa, que é praticamente a munição desse canhão. E nisso será disparado essa energia contra a Terra e assim praticamente eliminando toda a humanidade. Porque justamente o Shadow e também o avô do Robotnik estão maior ódio da humanidade por conta do que aconteceu com a Maria. E nisso, né, o Robotnik pega descobrindo o plano e tenta deter seu avô. E nesse meio tempo, o Sonic chega, né, totalmente enraivado ali por conta do que aconteceu com o Tom e começa uma quebra-pau, uma pancadaria com o Shadow. E esse combate, sabe, faz qualquer combate do Dragon Ball Z realmente ser fichinha, porque olha, a pancadaria olha solta de uma forma realmente espetacular, né? Épica, porque parecia dois Super Saiyajins se confrontando, né? Tanto o Shadow como o Sonic. Inclusive, em determinado momento, o Shadow e o Sonic conseguem absorver a energia dessa joia do poder e ambos ficam dourados, né? Aí que lembra mesmo uma luta entre Goku e Vegeta. E nisso, o Shadow ele põe a mão na consciência e vê que ele estava errado. Então, ele pega e fala, Sonic, é o seguinte, a gente vai ter que deter essa nave. Porque se ela disparar contra a Terra, praticamente vai mandar todo mundo pra terra do bate-bota, né? Todo mundo vai deixar esse mundo. Aí eles vão em direção à nave, só que o avô do Robotnik, ele percebe a traição do Shadow e manda um monte de robôs deter eles. E nisso, né, o Sonic e o Shadow começam a dar porrada em um monte de robôs, destruindo um monte de robôs, né? Enquanto isso, o avô do Robotnik e o Robotnik estão lutando, né? Estão numa batalha épica entre os dois. E é uma batalha bem tosca, né? É bem toscão, mas é muito divertido. Só que aí, o Robotnik consegue enganar o seu avô e o arremessa contra uma espécie de barreira que tem ali. E o avô do Robotnik praticamente evapora, né? Aí o Shadow e o Sonic chegam até essa nave. E eles ficam ali, tentando ali, de alguma forma, deter a ativação, mas não conseguem, né? Então, o plano deles justamente é pegar e tentar jogar o canhão para fora ali da mira do planeta Terra. E nisso, né, eles têm a ajuda também do Knuckles e também do Tails. E nisso, né, eles vão ali tentando ali, de toda forma, tentar desviar ali o disparo do planeta Terra. E parece que tudo vai estar errado, né? Parece que tudo vai acontecer de forma errada e o planeta Terra vai explodir. Só que eles conseguem, né? Ali nos 45 do segundo tempo, conseguir desviar o canhão e assim tem um disparo que destrói, né, um planeta ali. Não sabe qual o planeta que é destruído. Só que acaba salvando a Terra, né? Isso que importa. Só que também tem outro problema depois disso, né? Porque a explosão da nave que tá ali pegando fogo ali, prestes a explodir, né? Poderia ocasionar uma série de consequências negativas para o planeta Terra. Aí o Robotnik, né, se oferece poder se sacrificar e deter, né,
de qualquer forma, essa explosão que afetaria o planeta Terra. E o Sheldon pega e tenta empurrar o máximo possível a nave para poder não explodir perto justamente do planeta. E nisso, né, eles conseguem, né, fazer tudo isso daí. Tem a explosão e os dois praticamente deixam esse mundo, né, aparentemente. E assim chegamos ao final do filme, né, com o Knuckles, o Tails e o Sonic feliz da vida. Inclusive eles repetem a cena lá do começo do filme, né, daquela corrida ali entre os três. E tem a volta do Tom, né, que voltou com o braço ali machucado, né, mas se recuperou bem ali da surra que ele tomou do Sheldon. E eu também tenho que mencionar, né, uma cena bem comovente do ajudante do Robotnik, né, que passa o filme todinho ali, poxa, fazendo as coisas pro Robotnik, se sacrificando. E ele ouve em determinado momento do filme, quando tem o encontro entre o avô do Robotnik e o Robotnik, que o Robotnik não considera ele como um amigo, né? Inclusive ele vê toda aquela afeição entre avô e neto, onde eles brincam, se divertem junto, e ele fica pensando, poxa, e esse tempo todo, esses anos todos que eu passei com o Robotnik, ele não me considera amigo. E no final, né, do filme, quando o Robotnik se sacrifica, ele fala, né, que ele considera o seu ajudante como um amigo. E é uma cena bem comovente, né? Porque ele aparece ele chorando ali. E é uma cena realmente que comove, né? Eu sinceramente gostei bastante do enredo do filme. Achei que tem um pouco de tudo nessa trama, né? Tem um pouco de diversão, tem ação, né? A ação é essa que eu sinceramente achei que tem muito mais do que nos filmes anteriores. Mas por conta do filme se focar no Sonic, no Shadow, no Knuckles, no Tails, do que realmente se focar na trama humana. Coisa que nos filmes anteriores, né, se focava demais. Aí deixava um pouquinho de escanteio o Sonic e os demais. Mas nesse não. Nesse realmente é focado no Sonic e no Shadow. Então tem ação ali bastante nesse filme. Tem as partes também de comédia, né? Principalmente quando o Jim Carrey aparece. Realmente é muito engraçado as cenas que o Jim Carrey tá ali em cena, né? Inclusive eu tava numa sessão cheia de crianças e as crianças riu à vontade ali quando o Jim Carrey fazia as palhaçadas dele ali, né? Então é bastante divertido quando a gente tem o Jim Carrey em cena, que ele tá genial, né? Realmente o Jim Carrey gostou bastante de fazer o Robotnik. E tem também as partes comoventes, né? Principalmente quando a Maria aparece, né? A neta do Robotnik. Também tem a já citada cena ali do ajudante do Robotnik, né? Naquela cena final ali, do sacrifício do Robotnik. Então, é um filme que traz um pouco de tudo, né? E nessa mistura ali, realmente acaba sendo um bom entretenimento para poder você levar a sua vanha pro cinema e ver, né? Um bom filme aí de games. Coisa que realmente, como eu falei lá no início do vídeo, né? Coisa que parecia impossível no passado. Esses últimos tempos aí estão fazendo boas adaptações aí dos games pro cinema. E isso é muito bom. Outra coisa que eu tenho que destacar são as referências que esse filme faz, né? Tem muita referência de cultura pop, inclusive tem piadas sobre isso, né? Eu já citei aí uma aí anteriormente, né? Quando eu falei do enredo, que é justamente aquela que quando o Sonic e a sua turma, né, tá ali no helicóptero, quando eles chegam no local onde o Sheldon destrói tudo, eles falam assim, olha, eu acho que quem fez isso foi ou o Godzilla ou a Hello Kitty. Eu achei sensacional. Tem outras piadas também de envolvendo a cultura pop e outras referências também, né? E também tem uma piada externa que eu já citei também, que eu achei genial, que é justamente o Jim Carrey, né? Quando tem aquele encontro entre o Robotnik e o avô dele, em que ele brinca e fala, porque a gente se parece com dois personagens de um filme interpretado pelo mesmo ator. Eu achei sensacional. Então tem muita coisa desse tipo, né, no filme, que acaba trazendo ainda mais diversão para quem assiste. Outro ponto de destaque, né, aí no filme é justamente o CGI. Então muito bom. Isso já é elogiado desde o primeiro filme. E nesse, né, esses contrastes, né, que tem aí, principalmente quando o Sonic e o Sheldon ativam o seu poder, né, sua energia, fica muito bonito em tela, né? Tem aquele azul com aquele meio que vermelho ali, levado um pouco pro laranja, é sensacional. Também as cenas de luta, né, como eu já falei, né,
Então realmente muito boas mesmo. E dá realmente uma empolgação quando você vê o Shadow e o Sonic ali lutando. Realmente é sensacional. Então o CGI realmente desse filme realmente merece aplausos por conta de tudo que a gente já viu acontecer nessa evolução do próprio personagem do Sonic, né? Como eu já havia citado em vídeos anteriores, que era tosco, né? O pessoal reclamou demais. Inclusive isso virou piada, né? Então assim, né, pessoal? O Sonic 3 é um ótimo filme. Tem suas partes ali que você olha e fala assim, ah, isso é meio tosco, isso daí não faz sentido, mas você tem que entender que esse filme é voltado para criança. Então, é um filme que vai trazer cenas que, sabe, não faz muito sentido. Mas mesmo assim é um ótimo filme. Sabe, traz ação, diversão, entretenimento. E vale muito a pena você conferir o filme no cinema. Eu acho que ainda vai estar em cartaz, né, no momento que eu lançar esse vídeo. Então vale muito a pena você conferir o Sonic 3 no cinema. E é uma boa diversão, né, para esse início de ano que está começando. Então, pessoal, é o seguinte. Você que gostou aqui do vídeo, deixa o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal, então, pessoal. E também não se esqueçam de assinar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo daqui do canal. Então é isso, pessoal, mais um falando sobre filmes encerrados. E a gente se vê aí num próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!